Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ao canal Gêmeos Culturais. Inscreva-se, ative seu sininho para saber das novidades. Hoje nós iremos falar a questão do novo mundo frente ao velho mundo e as mudanças para a idade moderna. Mudança do eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, tá? O outro momento que nós temos é o reaquecimento do comércio do século XII depois de Cristo. Duas cidades são importantes que ficam na Península Itálica. São as cidades de Gênova e Veneza, usando os pontos de partida para os cavaleiros das Cruzadas, a Terra Santa, tá? O outro que nós temos, esse controle, são as principais rotas marítimas no Mediterrâneo, termo usado para os nobres, que são os cruzados que partiam para as batalhas pelo controle de Jerusalém, tá? O outro momento que nós temos é, considerando a posição geográfica portuguesa, que restavam poucas opções para uma rota mediterrânea que cedia espaço às caravelas portuguesas vindas do Atlântico. Tá? Um reino chamado do mundo, que é o reino do Congo. As grandes navegações portuguesas que se aproximavam primeiro do continente com o contato com a África. Na segunda metade do século XIV e floresceu na segunda metade no século XIV entre o mar Mediterrâneo, conhecido como o Congo. Tá? O outro momento que nós temos é os manicômios. Eles se assemelhavam às monarquias europeias. Tá? Eles tinham uma religião, tinham os seus antepassados e um papel fundamental para centralizar o Estado. Tal monarquia não era as monarquias europeias. Esse título era dado aos reis dos manicômios e que significa literalmente Senhor do Congo. Tá? Mas a sua sustentação, ou seja, a sua sucessão não era hereditária e o direito de escolher o próximo manicômio. Isso impulsionou as alianças matrimoniais, ou seja, alianças que fortaleciam através do casamento, e o outro eram as expansões das guerras de comunidade entre os vizinhos. Tá? O outro momento que nós temos é ainda a divisão entre os meios rurais, que eram os quibelos, as cidades, que era Mambasa. Então, nos quibelos eram feitos os tecidos, as ferramentas, peças em bronze, marfim, produtos agropecuários, e eram enviados para as Mambasas. E as Mambasas eram as cidades. Tá? O reino do Congo compreendia hoje os atuais países Angola, Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo, tá? E os principais ciclos desse a partir de Angola era o tráfico de escravos, né? Que formava pelos reinos de Nandongo, Mantaba em 1559 e o contato entre as partes congolesas e o Império Português. Claro, não foi uma forma pacífica, tá? O outro que nós temos no início do século XVII, houve uma revolta liderada pelo Nangola Mambande, tá? Motivado por os números crescentes de escravizados levados da Angola para o Novo Mundo. Então, em 1659, um novo tratado de paz foi assinado pela Angola e passou uma economia que não dependesse mais da escravização. Tá? Quanto à religiosidade, era marcado por duas tradições. A primeira, a África correspondia a um conjunto cosmogônico, ou seja, um conjunto de mitos, lendas e práticas, de rituais e de condutas morais.
que visava explicar o surgimento sobre a visão de uma sociedade, tá? O grupo original da África Central atingiu então o reino Enoque. A cultura Banto levou, além das técnicas em metalurgia e agricultura, uma visão animista. Acreditava então que todos eles têm uma força vital e estando conectadas às outras forças, tá? De acordo com a mitologia Banto, a criação do mundo ele começou com Nambi, também chamado de Kalunga, que Kalunga é uma boneca ou uma pequena estátua ricamente decorada que simbolizava alguns antepassados. Tá? A chegada do Islã na região após o século VII, a tradição dos bantos tornou-se então mais forte no território da atual Angola. A conversão do islamismo pode então ser compreendida por dois pontos. O primeiro, Deus é o Criador. E o segundo, para se beneficiar das rotas comerciais com outros reinos africanos. Criticado então o estilo de vida exagerado dos nobres, bem como a corrupção da Igreja Católica e de outras religiões. Ele entendia então que a religião afastava as pessoas do racionalismo que provocavam a perda de liberdade. Os portugueses e reis do Congo, português o Diogo Cão, que era navegou então para o reino do Congo várias vezes entre 1883 a 1487, né? Cerca de 4 anos então de viagem. Então essa comitiva congolesa foi enviada para conhecer o novo parceiro comercial, tá? Então converteu-se ao cristianismo católico, adotou o nome de João I e o início então da linhagem soberana cristão congolês. E a conversão então das cidades de capturar então os inimigos de guerra eram pagos resgates ou vendidos para o Congo, tornando-se então uma atividade na região, tá? Agora, complementando mais essa região, nós vamos falar um pouco da Índia, China e Japão, tá? As mudanças do eixo comercial econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, ele tinha o objetivo de construir uma rota alternativa sobre o domínio português. E essa alternativa era exatamente para o Oriente, que é essa rota da seda. Mas a sua porção mediterrânea estava sob o controle da República de Gênova e Veneza, como eu havia comentado anteriormente. Tá? Então, a rota da seda, ele se estendia do sul da Ásia até a Europa. E sua origem se remota mais ou menos a 4.000 a.C. Tá? E em 1498, Vasco da Gama atinge então Calicut, na Índia, que vivia os anos finais do sultanato de Delhi, que era um governo centralizado. Então ele enfrentou as invasões mongóis e tinha como uma complexa cultura o Islã e ainda as tradições indianas. E apesar de uma religião monoteísta, eles ainda consolidação no século XVI. As tradições indianas como Varna, que fora preservada, que era um complexo sistema politeísta formado por divindades como Manbarata, né? E que sofreu adequações ao Islã e deu origem à corte mongol. Tá? O outro, as Varnas, que eram aulas sociais em livros do Brahman, e o Código de Manu, classificando então uma sociedade em 4 Varnas. A primeira, os Brahmanes, que era a elite responsável pela sociedade e o homem era cósmico. Tá? Tinha outro, os Kshatriyas. Os Kshatriyas eram um guerreiro responsável pela proteção e pelo controle. Tá? Vinha ainda os Vaisyas, né, que eram as pernas de sustentação da sociedade, comerciante, artesão e camponeses.
E ainda tinha o sutra, que os sutras eram os pés das purushas, que eram os cérebros. Tá? O outro que nós temos aqui era que as riquezas eram suntuosas dos samurins e era a elite governante dessa província. Então, Calicut, que era a cidade das especiarias, foi o palco de duras batalhas entre os portugueses e os indianos. Tá? Em quase um século, a partir de Vasco da Gama, a presença lusitana se estendeu para a China, Japão e chegaram naturalmente até o Japão, influenciando inclusive o idioma. Por exemplo, a palavra Karusan, por exemplo, tem origem portuguesa, que significa calção. Tá? A China já era um país estruturado no século 221 a.C., quando o imperador Qin Shi Huangdi pôs fim às guerras internas e tornou-se então obcecado por uma proteção do seu território, porque ele acreditava que o início da construção, ou seja, ele foi dado a ele o início da construção da grande muralha da China e também da famosa tumba pelas figuras dos guerreiros em tamanho natural em terracota. Tá? A estrutura política e social diferente da europeia, embora houvesse o imperador hereditário, o camponês, né, tinha um papel fundamental, ou seja, o rei era questão hereditária, mas os camponeses, embora trabalhasse no campo, não fosse tão forte, mas ele tinha uma forte sustentação. Por quê? Era um termômetro, então, que o camponês tinha ou que o rei tinha em relação ao rei. Porque se os camponeses estavam bem, eles não tinham medo ou receio, o rei não tinha medo de ser destituído, de ser tirado, deixando de ser legítimo. Então, esse era o termômetro. Se está bem com a agricultura, está bem com os camponeses, o rei continua feliz. Tá? E isso, então, eram sinais de perda de governo se eles não estivessem felizes. Tá? E a outra é a questão de obras públicas. Por quê? Porque Confúcio, que era um filósofo chinês que viveu em torno de 551 a 479 a.C., ele formou um pensamento moral chinês. E os seus ensinos eram exigência nas provas públicas. Tá? Então, esses ensinamentos, quando era para fazer concurso, eles apareciam em prova de concurso, além de ter conhecimentos específicos. Tá? Então, o temor de um golpe de um Estado ou uma corrupção levou a dinastia Han, que foi de 206 a.C. a 220 d.C., adotaram o modelo então de provas públicas para funcionários, além dos conhecimentos específicos, como eu falei para vocês, e o idioma mandarim. Tá? O outro que nós temos é que formou a sua identidade cultural, assentada no confucionismo e no taoísmo, tá? Descrita então por Lao Tse no século VI a.C. O taoísmo é a busca pelo equilíbrio em cada ação do cotidiano, da alimentação às questões morais e até a organização de imóveis, por exemplo, em uma sala. Tá? Então, começando a dinastia Ming, em 1368 a 1644, de origem mongol. Travou então intensos contatos com os portugueses e espanhóis. Então, surgiram então as disputas entre o Han, o maior grupo étnico chinês, e o Yang, que é grupo também vindo da Mongólia. Tá? A dinastia Ming reorganizou então o poder em torno de Pequim,
onde foi construída a cidade proibida com seu poder militar superior. Navegou então pelo Índico até as costas de Moçambique em 1421. E o seu almirante muçulmano permitiu a interação com várias culturas no contato com os navegantes, intercâmbio de animais, pessoas e plantas. Tá? Ao contrário da China, que já era centralizada, o Japão então passava por uma fragmentação, ou seja, o poder não era centralizado. Então, o regente do Japão era ligado à religião shintoísta, né? E a proteção do cargo da elite era militarizado, conhecida então como samurais, seu poder dividido entre o imperador e o líder militar, que era o shogun. Tá? O Tai Unido é a caracterização por uma ligação com a natureza, com os antepassados, com as forças naturais, com relâmpagos, ventos, e são interpretadas como divindades. Tá? O enfraquecimento, então, do shogunato trouxe a ascensão de uma aristocracia que, então, são as chamadas daimyo. Né? Esses daimyos, eles tiveram maior aceitação porque eles também acabaram aceitando melhor e melhores condições do que os chineses, o processo de evangelização jesuíta. Tá? Essa aproximação tinha também um elemento político, que eram os bons contatos diplomáticos que garantiriam acesso às armas de fogo trazidas pelos europeus. O desequilíbrio causado então pela introdução dessas armas possibilitou que no século XVII os daimyos Tokugawa Ieyasu unificou o poder, tornando então o shogun. Tá? Então nós chegamos à exposição de mais esse tema. Então, por favor, inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative seu sininho. Tenha sempre, então, bons pensamentos e boas atitudes. Até a próxima!